Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje eu tenho aqui comigo George Beebe, diretor de Estratégia Global no Instituto Quincy, ex-diretor de análise da Rússia na CIA, além de ter sido diretor do Centro de Fontes Abertas da CIA e assessor sobre assuntos russos do vice-presidente Cheney. George, seja bem-vindo. Muito obrigado. George, a gente se encontrou recentemente numa conferência e você também estava palestrando lá. Com a sua experiência, especialmente no setor de fontes abertas da CIA, dentro da área de inteligência, não da área de operações, eu queria entender um pouco como você avalia o papel dos serviços de inteligência hoje nos Estados Unidos e na política externa do país. Na sua opinião, qual é a importância da CIA dentro da formulação da política externa americana? Bom, eu posso falar um pouco sobre o que eu acho que deveria ser e também sobre o que eu acho que é. De modo geral, eu acredito que a inteligência é extremamente importante para a política externa dos Estados Unidos. A gente precisa entender o mundo. Precisamos entender as dinâmicas que estão em jogo hoje no sistema internacional. Precisamos compreender as capacidades e as intenções de outros atores. Isso inclui aliados e parceiros, mas também adversários e inimigos. Quanto mais bem informados estivermos, quanto melhor entendermos esses desenvolvimentos e essas dinâmicas, mais eficazmente os formuladores de políticas americanas poderão adotar medidas que protejam a segurança dos Estados Unidos e promovam a prosperidade do país. E isso não é fácil de fazer. Entender o que está acontecendo no mundo é um enorme desafio, porque é preciso sair da mentalidade americana. You have to get out of the American mindset. You have to see the world through other eyes that are. Você precisa enxergar o mundo com outros olhos, olhos estrangeiros. São essas as perspectivas que outros países têm. Como eles veem os Estados Unidos, como percebem o que acontece no mundo. É preciso fazer isso de um jeito que não justifique o ponto de vista deles. Que não diga, é assim que eles veem as coisas, então eles estão certos. A ideia é entender de uma forma que permita antecipar o que eles podem fazer, como podem reagir ao que os Estados Unidos estão fazendo. É importante levar em conta percepções erradas e mal-entendidos, que muitas vezes têm um papel enorme em crises e conflitos internacionais. Mas esse tipo de compreensão não só ajuda os formuladores de políticas dos Estados Unidos a se prepararem para se defender de ameaças, como também dá mais condições e força aos diplomatas americanos para que possam agir com mais eficácia nas negociações com seus colegas no exterior. Bom, esse seria o ideal, o que a gente esperaria de um serviço de inteligência. Mas existem outros aspectos da inteligência que também fazem parte do trabalho de uma organização desse tipo. Quando os Estados Unidos criaram a Agência Central de Inteligência, a CIA, isso foi em 1947, dentro da Lei de Segurança Nacional daquele ano. E essa criação foi uma reação ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, especialmente em Pearl Harbor. Aquele ataque surpresa teve um impacto duradouro na mente dos americanos e também na política do país. E uma das coisas que os legisladores queriam garantir era que o país não fosse pego de surpresa daquele jeito de novo. Por isso eles queriam uma organização central de inteligência que tivesse acesso a todos os tipos de informação e pudesse ser o ponto central onde tudo isso seria reunido e analisado. A esperança era que isso diminuísse a chance de surpresas no futuro. Mas o que mais aconteceu naquela época? A gente estava entrando na Guerra Fria com a União Soviética. E havia outro aspecto da Segunda Guerra Mundial que influenciou a forma como a CIA foi criada e organizada. O OSS, o Escritório de Serviços Estratégicos, que fazia parte das Forças Armadas dos Estados Unidos durante a guerra e realizava operações paramilitares secretas, atividades encobertas. A CIA acabou se tornando uma organização que reuniu tanto essa capacidade operacional e paramilitar quanto a capacidade analítica. E essas duas partes sempre existiram uma espécie de tensão constante desde então.
if you're an arm Porque se você é um braço da política americana, se está lá fora atuando no mundo, não só coletando e analisando informações, mas tentando neutralizar inimigos no exterior, conduzindo operações secretas que às vezes podem envolver derrubar outras organizações ou sabotar partes da infraestrutura de outros países, isso compromete a sua capacidade, como instituição, de enxergar as coisas pela perspectiva do outro lado, de ser o mais objetivo possível na análise, sem se deixar influenciar por preocupações políticas. E a tensão, em resumo, é a seguinte: se você está envolvido em fazer uma política dar certo, passa a ter um interesse direto em como a sua análise de inteligência descreve as chances e o sucesso dessa operação. Essa é uma tensão que, ao longo dos anos, tem aumentado e diminuído dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Então, de certa forma, se você está envolvido nesse negócio de mudança de regime, é claro que isso vai influenciar a maneira como você faz a análise de regimes. Exactly right. And I'll give you a very Exatamente. E eu vou te dar um exemplo bem recente disso. Os israelenses, junto com o Serviço de Inteligência de Israel, foram até a Casa Branca. Tudo isso foi descrito numa reportagem do New York Times, explicando por que o presidente Trump acabou decidindo iniciar esse conflito com o Irã, que agora a gente tenta encerrar. Basicamente, eles disseram algo como: olha, aqui está o que podemos fazer. Aqui estão as informações que temos sobre o Irã. E aqui está o que propomos fazer para eliminar a capacidade nuclear iraniana, neutralizar ou eliminar o poder de mísseis do país, derrubar esse regime, essencialmente, e inspirar algum tipo de levante popular no Irã. E eles estavam bem otimistas. Aquela análise de inteligência foi claramente distorcida para influenciar o presidente Trump a pensar: ah, sim, temos uma grande oportunidade. Isso pode funcionar. Agora, olhando em retrospecto, aquela análise estava seriamente equivocada. Ela superestimou muito a probabilidade de que esses ataques gerassem algum tipo de levante popular que derrubasse a teocracia no Irã. E para mim, isso mostra bem a tensão entre a defesa de uma política e o uso da inteligência. Os israelenses e o Benjamin Netanyahu, enquanto estavam na Casa Branca, estavam claramente defendendo uma política específica e usaram as informações de inteligência de forma muito eficaz para sustentar essa defesa, o que quase inevitavelmente compromete a objetividade das conclusões que se produzem. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. So this leads me to the question, Isso me leva a uma pergunta. Até que ponto existe essa mistura e interação entre diferentes serviços de inteligência estrangeiros, especialmente o MI6 e o Mossad? Porque o problema é que essas entidades são, basicamente, impossíveis de auditar. A CIA, por exemplo, pode simplesmente se recusar a responder perguntas dos parlamentares do Congresso. Eles já disseram oficialmente algo como: não posso responder por motivos de segurança nacional. Então, na prática, não dá para ver o que acontece lá dentro. É como uma caixa preta dentro da própria caixa preta dos governos. E o quanto você sabe sobre como eles interagem com outros serviços de inteligência? Porque eu imagino que eles tenham interesses em comum, talvez por razões diferentes, mas ainda assim, interesses compartilhados. Eles cooperam entre si para alcançar um resultado político que desejam ver acontecer. Bom, eu diria algumas coisas em resposta. Primeiro, a CIA não pode simplesmente se recusar a responder perguntas do Congresso. Eles podem se recusar em certas situações, por exemplo, se for uma audiência pública e alguém perguntar sobre informações que são sigilosas. Aí, claro, eles vão ter que dizer: eu só posso responder isso em uma sessão fechada. Agora, também existem certos programas, certas informações de inteligência que são tão altamente classificadas que só são compartilhadas com algumas pessoas específicas, com nome definido, dentro do Congresso. And so there are provisions for that kind of sharing
Existem sim mecanismos para esse tipo de compartilhamento, quando a informação é tão sensível que não dá para dividir com todo o Congresso e suas equipes. Nesses casos, isso precisa ser feito em condições bem controladas, com alguns líderes do Congresso especialmente designados. Mas eu não conheço nenhum caso em que a CIA possa simplesmente dizer: desculpe, não vamos responder essa pergunta. Isso seria um grande problema. E aí entra uma questão mais ampla. Como é que um governo democrático consegue manter controle democrático sobre organizações de inteligência que operam em segredo? Essa é uma pergunta muito importante. Mas você diria que ainda assim não é perfeito, mas é algo dado. Quero dizer, essa ideia de que a CIA age nos bastidores e sai do controle é exagerada. Ela ainda está sob controle democrático. Exato. Agora, é possível questionar até que ponto esse compartilhamento é realmente eficaz, quanta franqueza, abertura e transparência existem entre a comunidade de inteligência e as pessoas no Congresso a quem eles deveriam prestar contas. Essa é uma outra questão. Mas dizer que não há supervisão nenhuma e que eles podem simplesmente bloquear investigações e questionamentos do Congresso, eu acho que é um exagero. Agora, sobre o compartilhamento com outros serviços de inteligência. Isso faz parte do trabalho de inteligência. A CIA não pode estar em todos os lugares o tempo todo, nem coletar informações em todos os lugares o tempo todo. Ela precisa de ajuda. Então, muitas vezes você vai depender de parceiros que têm uma capacidade de coleta melhor do que a sua em certas regiões. Parte disso é uma vantagem importante e inevitável que o fato de ser local pode trazer em assuntos de inteligência. Geografia importa, cultura importa, e as capacidades linguísticas também importam. Tudo isso faz diferença. Então, o ideal, quando se fala em compartilhamento de inteligência, é usar os parceiros quando eles têm alguma vantagem. Mas é preciso fazer isso de forma consciente, entendendo que alguns deles têm suas próprias agendas e também tentam influenciar o governo dos Estados Unidos. Ou seja, é algo que precisa ser feito, mas com muito cuidado. Normalmente, o que acontece é uma troca, um toma lá, dá cá. Se uma agência de inteligência estrangeira está cooperando com a CIA e quer fornecer informações, ou se nós queremos informações deles, eles também vão querer algo em troca. É uma via de mão dupla. Mas tudo isso precisa ser feito com cautela, de olhos bem abertos, entendendo o quanto se pode ser vulnerável à influência dessas organizações estrangeiras. Vou citar outro exemplo, um exemplo bem conhecido do que se chama cooperação de inteligência. O compartilhamento de informações obtidas por uma agência estrangeira que acabou não sendo tratada com o ceticismo e a cautela necessários. Esse foi o caso do chamado desertor iraquiano, conhecido como Curveball, no período que antecedeu a invasão do Iraque, durante o governo George W. Bush. Esse homem era um cidadão iraquiano que, na época, estava sob responsabilidade do serviço de inteligência alemão. Ele forneceu informações que, olhando hoje, eram claramente inventadas. Mas nem a agência alemã, nem o governo dos Estados Unidos lidaram com isso de forma adequada. E acabamos usando essas informações para justificar as alegações de que o Iraque tinha programas ativos de armas de destruição em massa. Alegações que, segundo o governo Bush, precisavam ser enfrentadas por meio da invasão. Embora naquele momento também houvesse uma motivação política muito clara para encontrar qualquer coisa que pudesse justificar uma política que já se queria implementar. Então não foi. Quer dizer, toda essa história de foi uma falha de inteligência, a inteligência errou, é uma defesa muito fraca para justificar uma política que as pessoas queriam adotar por motivos completamente diferentes dos que alegaram. Acho que o ponto principal ali era o seguinte. Durante parte desse período, eu trabalhava na CIA e em outra parte eu estava na Casa Branca, na equipe do vice-presidente Cheney,
como assessor dele para assuntos da Rússia. Então, eu não lidava diretamente com o Iraque, nem com questões do Oriente Médio, mas eu via uma boa parte das informações de inteligência que estavam sendo produzidas naquela época. E eu não tive a impressão de que a Casa Branca soubesse, desde o início, que aquilo era informação fabricada, falsa, e que estivesse usando isso de forma cínica para promover uma agenda política. Era mais um caso de viés de confirmação. As pessoas tendem a enxergar o que já acreditam e não o contrário. Então já existia dentro da Casa Branca uma desconfiança de que os iraquianos não eram confiáveis. A gente já tinha passado por isso na Primeira Guerra do Golfo, quando descobrimos que o Iraque tinha avançado muito mais no programa nuclear do que a comunidade de inteligência tinha avaliado na época. Então havia, entre os formuladores de políticas, uma ideia de que era preciso partir do pior cenário. Acreditar que havia coisas acontecendo que talvez a inteligência não estivesse captando. Essa predisposição de achar que algo estava mesmo acontecendo acabou deixando a análise desse tipo de informação bem menos cética do que provavelmente deveria ter sido, olhando em retrospecto. Então, de um lado, você tinha o viés de confirmação. Do outro, tinha gente tentando encontrar algo que justificasse suas próprias conclusões. E a gente lembra também de algumas dessas declarações políticas sem sentido, como quando Donald Rumsfeld disse: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Coisas realmente absurdas, que servem basicamente para sustentar um objetivo político. Mas enfim, são políticos. Políticos fazem o que políticos fazem. Tudo bem. A questão é, a inteligência então acaba sendo direcionada para um certo lado? Ou como você disse, no mundo ideal ela deveria ser totalmente neutra, certo? Deveria existir apenas para informar os políticos, para dar base às decisões. O perigo, claro, é que se dentro da própria inteligência existirem objetivos políticos, isso começa a influenciar a política em si. Exatamente. Então, na sua avaliação, até que ponto a gente já desceu por esse caminho? Olha, como eu mencionei antes, a CIA, desde a sua criação, sempre teve duas missões. Uma era a missão analítica, que buscava ser o mais objetiva, neutra e livre de qualquer viés político possível. A outra era a parte operacional, que por sua própria natureza sempre teve um objetivo político por trás. E essa tensão nunca foi superada. Na verdade, eu acho que ela até piorou. E por que eu digo isso? Porque o 11 de setembro aconteceu. Os ataques de 11 de setembro de 2001 mudaram a CIA de forma muito profunda. A agência iniciou uma enorme campanha de contratações e cresceu bastante em tamanho. A missão de encontrar terroristas, de identificar planos antes que pudessem se concretizar e de ir ao exterior para enfrentar essas organizações terroristas, impedindo que elas levassem o combate ao território americano, passou a ser a missão número 1 da inteligência. Mas isso, por natureza, é ao mesmo tempo uma função analítica e uma função operacional. E as partes paramilitares da CIA cresceram bastante. A gente contratou um monte de pessoas cuja missão era encontrar os inimigos e neutralizá-los, seja capturando, seja matando. E quando você dedica uma parte tão grande da organização em termos de dinheiro, contratações e missão a esse objetivo, você muda o equilíbrio da instituição. Inevitavelmente, ela passa a fazer parte da equação de formulação de políticas, porque é responsável por executar operações que têm impacto direto nas decisões de governo. Então é muito difícil numa situação dessas ficar livre de visões políticas. E isso quase sempre faz com que o esforço de equilibrar objetividade e impacto operacional acabe não dando certo. E quanto à ideologia? Quero dizer, as pessoas na CIA, do jeito que você descreve, acreditam que existem simplesmente caras maus que fazem coisas ruins porque são pessoas más. Tipo aquele estereótipo. O Shakespeare tem esse personagem incrível, o Iago, em Otelo. E o Iago acorda de manhã e diz, quero fazer o mal. É esse o tipo de mentalidade.
Porque a outra coisa que uma agência de inteligência poderia fazer seria perguntar: por que existem pessoas que querem fazer mal pra gente? Tem aquela entrevista famosa com o Osama Bin Laden, em que perguntam pra ele: por que você faz isso? E o Osama Bin Laden realmente explica a cadeia lógica que leva ele a agir do jeito que age. Quer dizer, essa seria outra forma de encarar a questão. Mas então, existe essa, digamos, essa ideologia americana de nós somos os mocinhos e eles são os vilões, e a gente vai lá, mata todos, e o problema acaba. Isso é algo forte dentro da CIA. Well, I think that Olha, eu acho que em qualquer organização grande você vai ter uma diversidade de opiniões, de pessoas e de perspectivas. Então seria errado dizer que é assim que a CIA pensa sobre esse assunto. Lá dentro, você vai encontrar gente com uma compreensão muito sofisticada de como outras pessoas no mundo pensam, de como funcionam outras culturas políticas, de como operam outros governos. Pessoas que conseguem se colocar no lugar dos outros, entender suas percepções e o ambiente em que tomam decisões. Mas também vai ter gente com visões bem mais simples. E todos convivem na mesma organização, precisam trabalhar juntos e se dar bem. Isso não deveria surpreender ninguém. Então, sim, existem pessoas com visões muito preto no branco e também muitas outras com entendimentos bem mais complexos das coisas. Pois é, mas exatamente um serviço de inteligência que lida com informações muito importantes, né? Coisas ligadas à segurança nacional, informações realmente sensíveis, e para isso você precisa de autorização, de acesso e tudo mais. Não existe uma tendência forte dentro de uma organização assim de criar um certo tipo de estrutura. E se a pessoa não se encaixa nessa estrutura, ela precisa sair, certo? Ela não pode fazer parte da organização, né? Então, existe um viés ideológico dentro da instituição que acaba incentivando um certo tipo de pensamento. Ou a CIA é diverso bastante para lidar com isso internamente? Is it diverse enough to deal with itself? Well, it is diverse, and there are different Bom, é um ambiente diverso e existem diferentes culturas organizacionais dentro da agência. Isso é inevitável e provavelmente é algo positivo. É preciso ter um tipo de mentalidade diferente para ser um líder, o que a gente chama de oficial de caso, alguém que passa a maior parte da carreira no exterior e cujo trabalho é convencer cidadãos estrangeiros a fornecer informações ao governo dos Estados Unidos, informações que o governo local não quer que a gente tenha. Então, é preciso certo tipo de personalidade, de forma eficaz, e muitas vezes é um conjunto de habilidades bem diferente. É um conjunto diferente de habilidades do que as que você precisa para ser alguém das operações especiais, que está lá fora fazendo coisas de natureza paramilitar. É outro tipo de mentalidade também. E olha, o analista tem provavelmente mais em comum com um professor universitário do que com alguém de operações paramilitares. E a organização precisa de todos esses perfis. O governo dos Estados Unidos também precisa de todos eles para funcionar bem. É preciso get houses que esforçam Feller ranked months for refined. O interessante sobre os Estados Unidos é que a CIA é só uma entre, se não me engano, 17 agências de inteligência, certo? E no topo dessa estrutura está o diretor de inteligência nacional, que até poucos dias atrás era Tulsi Gabbard. Ela, ao sair, realmente bateu a porta com revelações sobre esses biolaboratórios espalhados pelo mundo. O que você achou disso? E qual é o papel da CIA dentro dessas 17 agências? Quer dizer, eu imagino que a CIA seja a maior delas. Olha, eu realmente não sei a resposta para isso e acho que provavelmente é informação classificada. Então, mesmo que eu soubesse, provavelmente não poderia dizer isso em público. Mas a CIA é uma organização grande e o papel dela mudou desde 2004. Como eu mencionei antes, o impacto do 11 de setembro na própria CIA foi bem significativo,
mas também levou a uma reorganização de toda a comunidade de inteligência. E isso mudou o papel da agência. Antes, o diretor da CIA era chamado de Diretor de Inteligência Central. E ele tinha duas funções: comandar a CIA como organização e também supervisionar a coordenação do restante da comunidade de inteligência. A Lei de Reorganização da Inteligência de 2004 determinou que a CIA não funcionaria mais dessa forma. Uau! O diretor de inteligência central passaria a ser apenas o diretor da CIA. E seria criado um novo órgão, o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, com o diretor de inteligência nacional no comando. Esse novo cargo teria a responsabilidade de integrar e supervisionar todas essas diferentes agências de inteligência, garantindo que trabalhassem de forma coordenada e compartilhassem informações, algo que não vinha acontecendo. Parte do motivo disso foi que as informações que levaram aos ataques de 11 de setembro não foram compartilhadas como deveriam entre o FBI e a CIA. Então, os legisladores decidiram tentar resolver esse problema criando o cargo de Diretor de Inteligência Nacional. E muitas das responsabilidades que antes estavam na CIA foram transferidas para esse novo órgão. E só que pôs das narral. Acho que não foi muito bem sucedido, para ser bem sincero. No fim das contas, o que a gente acabou fazendo foi criar mais uma camada de estrutura burocrática, que trouxe junto um bom tanto de inchaço administrativo, mas sem muita autoridade real sobre a comunidade de inteligência. E o resultado foi bem misto em relação à troca de informações que essa reorganização deveria facilitar. Então, eu diria que hoje a gente está numa situação em que o escritório do Diretor de Inteligência Nacional precisa de uma reformulação bem significativa, de reestruturação e de reforma mesmo. E acho que parte do que a Tulsi estava tentando fazer era justamente acelerar esse processo. Mas isso vai ser um esforço de longo prazo que vai precisar passar por vários governos diferentes. Uma das coisas que sabe, a Tulsi Gabbard e também partes do governo Trump vinham tentando fazer era abrir um pouco mais de espaço para auditoria e transparência. Então, basicamente, quando ela revelou a existência dos biolabs, isso era algo que ela e outras pessoas dentro do governo achavam muito preocupante. Acho que ela realmente tem medo do potencial de destruição que certos patógenos podem ter, especialmente quando se trabalha com eles. E claro, em vez de tentar resolver isso internamente, ela quis expor o problema e gerar consciência pública sobre o assunto. Você acha que os Estados Unidos deveriam fazer mais disso? Dar mais espaço para que denunciantes possam revelar certas coisas? Porque, de novo, é uma faca de dois gumes. De um lado, a segurança nacional. Do outro, o risco de um excesso de poder. Como é que se equilibra isso? Olha, eu acho que quando entrei na CIA e durante a maior parte da minha carreira lá, a questão de alguém ser democrata ou republicano, liberal ou conservador simplesmente não existia. Eu não fazia ideia de qual era a inclinação política dos meus colegas. Isso nunca foi assunto e com certeza nunca influenciou nossos julgamentos analíticos sobre nada. Então, sabe, eu acho que hoje a situação mudou. Acredito que a comunidade de inteligência foi contaminada pelo partidarismo político. E não é surpreendente que isso tenha acontecido por dois motivos. Primeiro, o partidarismo no país como um todo ficou muito mais intenso. A gente vive hoje nos Estados Unidos num ambiente político muito dividido, muito partidário e cheio de atritos. Quase tudo acaba sendo contaminado pela política. Almost everything gets infected with politics. You know, your family Thanksgiving dinners. Os jantares de ação de graças em família acabam sendo contaminados por isso. Então seria realmente surpreendente se isso não se espalhasse também para a política dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. E o mesmo vale para o meio acadêmico no país. Se a gente olhar os estudos sobre a inclinação política das faculdades, das universidades e de seus professores,
dá para ver que isso tem se deslocado, e de forma bem acentuada, para a esquerda. O número de professores que se identificam como conservadores ou republicanos nas universidades americanas despencou. É uma situação diferente, eu diria. As universidades já tinham uma tendência à esquerda quando eu estudava, anos atrás, mas hoje é realmente raro encontrar professores que admitam abertamente ser conservadores ou republicanos. E isso, claro, acaba tendo impacto na CIA, porque ela recruta muita gente dessas universidades. É dessa população que eles recrutam quando contratam. Então isso também faz parte do problema aqui. Eu acho que houve claramente abusos durante o que chamam de episódio da Russiagate. Foram feitas coisas que não deveriam ter sido feitas. E isso teve consequências enormes para a política externa dos Estados Unidos, para a nossa relação com a Rússia. Acho que isso teve um papel importante em criar problemas nas relações entre os dois países, que agora estão, de fato, muito perigosas. A gente está nessa guerra na Ucrânia, que pode facilmente escalar para um conflito direto entre os Estados Unidos e a Rússia. E o Russiagate, na minha opinião, foi um dos fatores, não o único, mas certamente um dos que contribuíram para a situação em que a gente se encontra hoje. E eu acho que o que a Tulsi fez foi dizer, olha, vamos divulgar parte do que aconteceu ali, com o objetivo de garantir que a gente não caia de novo nesse tipo de situação. Agora, o problema é que a forma como isso é exposto faz muita diferença, porque pode ser visto como um ato de partidarismo em si. Então, como é que você reforma e protege a comunidade de inteligência do que eu chamaria de má conduta partidária, sem piorar esse partidarismo ou enfraquecer o argumento de que o gabinete dela está sendo politicamente neutro em tudo isso? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Eu não tenho uma fórmula pronta para isso. Mas uma das coisas que eu diria é que a gente precisa ter alguns entendimentos dentro do nosso governo sobre as regras, o que pode e o que não pode, o que a gente vai fazer, quais princípios vão orientar as decisões. E quanto mais claros forem esses princípios, quanto mais existirem métodos definidos e abordagens acordadas, mais livres estaremos da influência do partidarismo. Então, o que eu sinto é o seguinte: temos um problema. Ele precisa ser enfrentado, e a melhor forma de fazer isso, na minha opinião, é estabelecendo métodos, regras e procedimentos muito claros que se apliquem de forma uniforme. Assim, a gente reduz ao máximo a chance de que esse tipo de questão seja guiada por objetivos partidários. Pois é. De novo, o sonho ideal seria ter uma organização neutra que exista só para servir ao Estado, certo? É assim que deveria ser. Agora, se ela realmente é isso, essa já é uma questão enorme. Mas vamos deixar esse ponto um pouco de lado. E nos últimos 10 ou 15 minutos vamos focar em outro tema que é uma das suas especialidades, que é, claro, a Rússia. Você já trabalhou na área de assuntos russos e tudo mais. Então, como você avalia o papel dos Estados Unidos nesse momento, em meio a essa escalada que, para mim, parece estar acontecendo, com drones sendo lançados a partir da Ucrânia, ou talvez não, mas que claramente também são produzidos, pelo menos em parte, fora da Ucrânia, em países europeus, e agora estão sendo lançados bem dentro do território russo? A gente tem visto coisas que seriam impensáveis no cenário da Guerra Fria, como a Operação Spiderweb atacando parte da tríade nuclear da Rússia e a usina de Zaporizhzhia sendo constantemente atacada. Hoje mesmo, a Russia Today publicou um artigo sobre um segundo funcionário da usina de Zaporizhzhia que foi assassinado fora do horário de trabalho. E olha, esse tipo de escalada pontual, na semana passada, por exemplo, um grande monumento em Sebastopol foi explodido. Nenhum valor militar, mas um enorme valor cultural para os russos. Qual é a sua avaliação dessa situação? What's your assessment of this situation? Olha,
Eu acho que é uma situação extremamente perigosa. E é perigosa porque pode levar a uma escalada que seria muito difícil de controlar e, no fim das contas, acabar resultando em um confronto direto entre os Estados Unidos e a Rússia, o que você sabe. Sim, isso poderia escalar para algo nuclear e seria absolutamente devastador. Então, não é algo que a gente deva levar na brincadeira. Agora, do lado da Rússia, o problema é que o presidente Putin, eu acho que é um fim para essa guerra. Está muito claro que os russos, por razões em grande parte geopolíticas, querem um tipo de acordo que permita a eles dizer que alcançaram os objetivos da chamada Operação Militar Especial. Mas, na prática, eles vão ter que ceder em alguns pontos que são muito importantes para o lado ucraniano e para os parceiros ocidentais deles. A principal é dizer que não vamos atrapalhar a entrada da Ucrânia na União Europeia. Lá em 2014, depois da Revolução da Maidan, esse era um ponto que os russos se opunham totalmente. E a Maidan começou justamente por causa do acordo de adesão à União Europeia, que os russos achavam que ia empurrar a Ucrânia para o campo ocidental e cortar os laços do país com a Rússia. Então era um tema que os russos levavam muito a sério. E hoje, pelo que parece, eles estão dizendo que não vão impedir isso, o que, na minha opinião, é uma grande concessão. Por outro lado, eu acho que lembro que a questão central da objeção era a entrada na OTAN. A adesão à União Europeia, na verdade, era algo que por muito tempo a Rússia dizia que não via problema, desde que a União Europeia continuasse sendo uma comunidade econômica. E como você bem observou, o próprio Vladimir Putin disse recentemente que não é contra a Ucrânia entrar na União Europeia. A linha vermelha, a linha absolutamente inegociável, pela qual existem nesse momento, é a OTAN. Exato. Mas tem dois aspectos nisso. Lá em 2014, a Rússia partiu do princípio de que a entrada na União Europeia seria o primeiro passo para entrar na OTAN. Então eles ficaram preocupados com essa ladeira escorregadia. Mas tem outro ponto. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, acabou de publicar no site do Ministério um artigo que ele tentou mandar para a Politico Europe, mas que foi rejeitado pelos editores. Nesse texto, ele revisita toda a história da adesão da Ucrânia ao Acordo de Associação com a União Europeia em 2014 e a cláusula que dizia que a Ucrânia teria que encerrar qualquer possibilidade de participar da zona de livre comércio russa. Pois é, e foi essa escolha que Bruxelas impôs à Ucrânia. Ou seja, ou você faz um acordo de associação com a União Europeia, ou participa da Zona Econômica Eurasiática. Mas não dá para ter os dois, certo? Na verdade, isso é algo que os russos não fizeram. Eles disseram algo como: você pode fazer parte da nossa zona econômica, e a gente não se importa com o que você faz com os europeus. Os russos disseram, vocês podem ter os dois. Bruxelas respondeu, não, não podem. E isso virou uma grande fonte de atrito em 2014. Desde então, a posição da Rússia evoluiu. Eles entenderam que fazer parte da União Europeia não significa necessariamente entrar na OTAN. E disseram, se vocês fecharem a porta para a OTAN estar na Ucrânia, ou para a Ucrânia entrar na OTAN, então podemos aceitar a adesão à União Europeia, eventualmente. Para mim, isso é um compromisso geopolítico bem significativo. Ele permite um cenário parecido com o do Tratado do Estado Austríaco, em que o país é militarmente neutro, mas faz parte da União Europeia e tem laços profundos com o comércio e as práticas econômicas europeias, e por aí vai. Demorei bastante para entender por que essa neutralidade militar da Ucrânia não só não aconteceu, como acabou indo na direção contrária. Porque os ucranianos tinham um artigo na Constituição, antes de 2014, que dizia que o país buscaria a neutralidade. Esse artigo foi substituído pela versão atual,
que diz que a Ucrânia vai buscar a adesão à OTAN. A gente sabe que em abril de 2022, o ponto central dos acordos de Istambul era justamente a neutralidade da Ucrânia. Esse era o ponto principal e foi sabotado pelas potências ocidentais. Hoje, há várias pessoas que confirmam isso publicamente, inclusive a Victoria Nuland, que numa entrevista chegou a dizer que um acordo desse tipo teria neutralizado a Ucrânia e que isso não seria bom. Então, por que é que, para esses setores, os setores neoconservadores do Ocidente, uma Ucrânia neutra, uma ponte entre dois mundos, é algo tão impossível? E por que essas pessoas têm tanta influência sobre a política dos Estados Unidos? Why is it that these people have so much sway over US politics? Well, I think the simple answer to that is that Olha, eu acho que a resposta simples para isso é que com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos decidiram que sua política externa deveria transformar aquele bloco ocidental, a OTAN, que surgiu da Guerra Fria, num modelo para toda a ordem global, mas sem a Rússia. Sem a Rússia dentro dele. Na verdade, a gente até ficaria feliz em ter a Rússia ali, mas como subordinada, não como membro pleno. Entrar na OTAN, isso mudaria o que a OTAN é. Mas tudo bem, você pode fazer parte da comunidade ocidental como uma espécie de parceiro júnior, subordinado. Pode ter um assento no Conselho OTAN-Rússia. E o que isso permitiria seria o seguinte: depois que a OTAN tomasse suas decisões, a gente poderia explicar para você, olha, essa é a decisão que tomamos. Agora você não pode mudar essa decisão, certo? Mas pelo menos pode sentar na sala e ouvir sobre ela. Aí os russos olharam para isso e disseram, peraí, esse modelo não parece muito atraente para a gente. E agora o Ocidente parece surpreso por esse modelo não parecer tão atraente. Engraçado, né? Porque dentro da OTAN, os alemães e outros países meio que aceitaram que esse é o modelo. Quando os tomadores de decisão nos Estados Unidos informam o que vai acontecer, eles têm muita dificuldade em realmente dizer não a isso. Não, tá certo. Isso já é uma conversa completamente diferente por si só. Essa ideia de que a gente deveria viver num mundo unipolar e a comunidade que os Estados Unidos ajudaram a formar e liderar durante a Guerra Fria cobria uma parte importante do planeta, mas não todo ele. A gente liderava o mundo livre, mas havia grandes regiões que não faziam parte disso. Depois, com o fim da União Soviética, entramos na era unipolar e dissemos, vamos pegar esse mundo livre e expandir suas fronteiras para incluir todo mundo. E se disser para os russos, não, a Ucrânia pode ser neutra. Isso não pode ser nem nosso, nem de vocês. Pode ser algo neutro, ali no meio. O que vocês basicamente disseram é que a nossa ambição, a nossa visão de como o mundo deveria ser, não é viável, que estamos abrindo mão disso, que vamos criar outra coisa. E nós não estávamos dispostos a fazer isso. Hoje a realidade é outra. Temos a China, temos, potências médias em ascensão. O mundo não é mais unipolar e a pergunta é, até que ponto ele vai ser multipolar? Esse é um mundo diferente. E ao Avlis surgem novas prioridades para a política externa dos Estados Unidos. Esse tipo de postura, de neutralidade, não é suficiente. Provavelmente não vai funcionar mais nesse mundo multipolar. Isso me faz acreditar que deve haver uma mudança de atitude também dentro desses círculos de formulação de políticas nos Estados Unidos. Mas eu ainda não vejo isso acontecendo. Ou você acha que eles já estão começando a adotar uma postura mais realista, do tipo, a gente também precisa encontrar algum tipo de compromisso do nosso lado? Certo. Olha, eu acho que a gente já começa a ver o início desse reconhecimento nos Estados Unidos. Ainda não é uma posição majoritária, mas também já não é algo marginal. Acho que existe uma minoria crescente que vem argumentando de forma cada vez mais convincente que o mundo mudou e que a gente vai precisar adotar uma abordagem diferente em relação a ele. Não dá mais para fingir que somos a única potência global. Então, vamos ter que adotar uma postura mais realista diante do mundo
baseada em princípios de equilíbrio de poder e diplomacia, para complementar a dissuasão e a coerção, e também para trabalhar em parceria com os elementos coercitivos da política. E reconhecer que a gente não pode se dar ao luxo de unir nossos inimigos, unir nossos adversários e ainda incentivá-los a agir contra os Estados Unidos, o que, na verdade, foi o que acabamos fazendo. Eu acho que boa parte da estratégia que adotamos durante o período unipolar acabou incentivando o contrapeso, a cautela e a formação de parcerias contra os Estados Unidos, justamente para equilibrar o nosso poder e a nossa influência. Então, para sermos eficazes nesse novo cenário, vamos precisar adotar uma abordagem diferente. Então, de certo modo, em algum momento, talvez não muito distante, deveria cair a ficha também em Washington de que se você não quer que outros tentem contrabalançar e se proteger, basicamente se unindo contra você, é melhor incentivar espaços mais neutros, que não façam isso, mas que mantenham um certo equilíbrio. Ou seja, você acaba confirmando a minha tese de que vamos ver surgir de novo mais neutralidade, aparecendo naturalmente a partir daqui. Devemos, sim. Eu acho que é do interesse dos Estados Unidos permitir essa possibilidade à medida que a ordem global evolui. Esse é um ótimo ponto. Na verdade, é uma nota positiva, e eu adoraria encerrar por aí, porque a maioria das minhas conversas não termina assim. Normalmente acabam num tom meio sombrio, então fico feliz que dessa vez não foi o caso. George, se as pessoas quiserem acompanhar você e o seu trabalho, acho que devem procurar o Instituto Quincy, certo? Ou onde é que elas podem te encontrar? Sim, o site do Quincy Institute é quincyinst.org. Eu também tenho uma conta no Twitter, acho que é GBB13, algo assim. Então, quem quiser me acompanhar por lá será muito bem-vindo. Vou procurar no Google para achar o perfil e também colocar a página principal do Instituto Quincy na descrição aqui embaixo. Pessoal, sigam o George Beebe por lá. George, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado.